Nas proximidades da velha cidade turística de Silent Hill, um homem estaciona seu carro para fazer uma pausa e usar o banheiro de estrada. Lá, ele se aproxima do espelho e observa a si mesmo por alguns instantes, parecendo estranhar a própria figura como se ali estivesse um conhecido que ele não via ou falava há muito tempo. Ele ergue a cabeça e respira fundo. O banheiro se encontrava sujo e decadente, parecia abandonado. O estranho então se pergunta: Mary, could you really be in this town? Após tomar seu tempo, ele sai e começa a refletir sobre os motivos que o trouxeram até ali. Apoiado na mureta da estrada contemplando a vista de um lago Toluca cinza e enevoado entre as árvores, James Sunderland nos conta que recebeu uma carta de sua esposa Mary, onde ela dizia que em seus sonhos via Silent Hill, a cidade onde o casal passou férias anos atrás. Na carta, ela se queixa por James ter prometido levá-la de novo até lá, porém nunca o fez, e por isso ela agora estaria lá, no lugar especial deles, esperando por ele. Porém havia um pequeno detalhe. Segundo James, Mary havia morrido 3 anos atrás, vítima de uma terrível doença. Confuso, ele questiona a própria sanidade, se perguntando se seria possível uma pessoa morta escrever uma carta e se Mary poderia mesmo estar lá no tal lugar especial, sem ter certeza de qual lugar da cidade ela estaria se referindo. Suspeitando de que esse lugar fosse o parque perto do lago, afinal era lá onde o casal passava horas deitando e rolando, James pega o mapa de Silent Hill em seu carro e segue a pé pela trilha rumo à cidade, onde a névoa começa a ficar mais intensa. No caminho, sons perturbadores ecoam pela floresta, de modo que James aperta o passo até chegar no cemitério onde encontra uma mulher que observava uma lápide. Ela quase desmaia com o susto que leva quando James diz oi. Ele pede desculpas, não foi a intenção, e diz que estava perdido, perguntando à estranha se aquele era o caminho certo para Silent Hill. Ela diz que sim, apesar de toda a névoa dificultar a vista, só havia um caminho para a cidade e não tinha como errar. James agradece, mas a mulher o adverte a ficar longe da cidade, dizendo que havia algo de errado por lá. Ele pergunta se era perigoso e ela diz que talvez, e não apenas pela névoa. James diz acreditar nela, mas isso não importava para ele. Iria para lá de qualquer forma, pois estava procurando alguém muito importante para ele, alguém que ele faria qualquer coisa para encontrar novamente. Ela compreende, pois também estava procurando por sua mãe, a quem não via há muito tempo. Eles se desejam boa sorte e James segue o seu caminho. I hope you find them. Yeah, you too. Ao chegar na cidade, estranhamos a falta de pessoas e movimento nos arredores. Apesar de limpa e organizada, Silent Hill parecia desabitada em meio ao silêncio, exceto pelos barulhos assustadores que continuavam ecoando ao longe. Ao chegar na divisória de uma rua, um longo rastro de sangue se estendia pelo asfalto enquanto uma sombra se distanciava, escondida na névoa. Intrigado, James corre na mesma direção até chegar num túnel onde o ruído de um rádio chama sua atenção. Enquanto ele examina o aparelho e o som que emitia, uma figura bizarra se espreita das sombras na sua direção. Seja o que fosse, não parecia desse mundo. Possuía longas pernas femininas e um tronco coberto por uma camada de pele que parecia aprisionar seus braços e cabeça. James é atacado pela criatura, a quem desfere golpes com um pedaço de madeira. Ele mata o monstro e, perplexo, se pergunta o que seria aquilo. Ao sair do túnel, o rádio volta a emitir estática e dessa vez podemos ouvir uma voz em meio ao chiado tentando dizer alguma coisa. James coloca o rádio no bolso e volta às ruas, onde é perseguido por outras criaturas semelhantes a que ele havia matado. Fica claro então que os sons do rádio se intensificam conforme os monstros se aproximam, o que o torna uma ferramenta muito bem-vinda. Em meio à fuga, ele vê alguns cadáveres pelas ruas e acaba se abrigando no Woodside, um complexo de apartamentos que se encontra em completa escuridão. No primeiro andar, James entra em um quarto onde se depara com um manequim contendo roupas que lembravam as vestes de Mary, como podemos perceber na foto dela que James guarda. Atrás dele, uma outra espécie de monstro desperta e o ataca. A criatura parecia ser feita do mesmo material de um manequim, e sua estrutura era perturbadora. Não existia a parte superior do corpo, ao invés disso, eram 2 pares de pernas colados um no outro até a cintura. Uma vez eliminada a criatura, seguimos explorando pelo prédio até que ele encontra um corredor bloqueado por barras de metal. No chão do outro lado, há uma chave, mas ao tentar alcançá-la, surge uma garotinha, que não aparentava mais de 8 anos, que chuta a chave para longe, zombando de James. Seguimos pelo caminho contrário e passando por um saguão podemos encontrar um revólver e um carrinho de compras. Em outro corredor bloqueado, vislumbramos nas sombras uma amedrontadora figura alta parada no final do corredor, nos observando. Ao entrar num apartamento, um corpo já assentado na poltrona enquanto a TV está ligada fora do ar. Sangue para todo lado. Estranhamente, o cadáver se parece com James. Por uma passagem escondida atrás do relógio, o James chega no terceiro andar, onde testemunha uma cena
grotesca. A figura alta com uma pirâmide vermelha na cabeça que ele havia visto, agora violentava brutalmente 2 criaturas manequins. James se esconde em um guarda-roupas, e enquanto arrasta uma das criaturas pelo chão, o cabeça de pirâmide parece ouvi-lo. O monstro se aproxima da porta do guarda-roupas e, em meio ao desespero, James dispara vários tiros para fora na direção do monstro, que em resposta apenas vai embora em silêncio. Assustado, ele enfim sai do prédio. No depósito de lixo encontra-se uma reportagem sobre um duplo homicídio de crianças cometido por um homem chamado Walter Sullivan, que teria tirado a própria vida em sua cela logo após o crime. Veja o meu vídeo de Silent Hill 4. Entramos então em outro complexo, o Blue Creek Apartments, cujo estado era igual ao prédio anterior, e ao entrar em um apartamento vemos o corpo de um homem saindo de uma geladeira. E ouvindo barulhos vindos do banheiro, encontramos um jovem loiro robusto de boné para trás vomitando no vaso sanitário. Ao perceber a presença de James, o jovem diz que não havia feito nada, como se estivesse sendo acusado de algo. Segundo ele, o corpo já estava daquele jeito quando ele chegou. Negação que mais parecia uma confissão. Ele diz então se chamar Ed. James pergunta se o Ed havia visto a coisa da pirâmide, e este diz que não, apesar de ter visto alguns monstros que o assustaram. Ele diz que não era dali, e James assume que ele também havia sido, de alguma forma, chamado até a cidade. Ele diz pro Ed tomar cuidado e sair de Silent Hill o mais rápido possível, como ele faria assim que tivesse terminado seus assuntos por lá. Entre sombras, sujeiras, sangue e ferrugem, seguimos pelos corredores até encontrar a mulher do cemitério deitada no chão de um quarto, segurando um facão enquanto olha pro espelho. Oh, it's you. Dessa vez, a sua voz parecia pesada e triste, e ela enfim revela o seu nome, Angela. Estranhando o comportamento dela, o James tenta tranquilizá-la, dizendo que sempre há uma solução, ao que ela parece desdenhar. Ele pergunta se ela havia encontrado a sua mãe, e Angela diz que não. James conta que procura por sua esposa morta, e naturalmente a Angela estranha. Ele diz a ela que não é louco, pelo menos ele acha que não. E ao se aproximar, o mecanismo de defesa de Angela entende que James a atacaria, de forma que ela dá um salto para trás aos gritos. Ela se desculpa, deixa a faca no criado mudo e sai dali desorientada. Na saída do prédio temos o nosso primeiro confronto com o famoso Pyramid Head. James dispara diversos tiros nele, que o persegue lentamente, já que carrega uma enorme e pesada espada, e sobrevivendo a alguns minutos, a criatura vai embora pela escada inundada e desaparece. Em seguida, a água se esvai e o caminho parece ser liberado. De volta às ruas da cidade, encontramos a criança que havia chutado a chave sentada em cima de um muro. James pergunta o que ela fazia por ali e a garota o provoca, dizendo que ele nunca amou a Mary de verdade, saindo correndo em seguida. Estupefato, James pergunta como ela sabia o nome da Mary e vai atrás. Ele acaba chegando no parque, se perguntando se Mary estaria ali. Mais à frente, ele encontra uma mulher de costas e a chama, acreditando ser Mary. Mas ao virar, ele percebe que se trata de outra pessoa. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. A misteriosa mulher se apresenta como Maria, que, sensual e provocativa, pergunta se ela se parecia com a namorada dele. Em choque, ele diz que ela poderia ser uma irmã gêmea de sua afinada esposa. Seu rosto, sua voz, era tudo idêntico a Mary, exceto pelo cabelo e as roupas de Maria, que eram bem diferentes. Frustrado, James não dá muita atenção à sedução de Maria, dizendo que estava em busca de Mary e queria chegar no Hotel Lakeview, que poderia ser o lugar especial que ela se referia na carta. Maria diz que o hotel ainda existia e aponta a direção correta, insistindo em acompanhar James, já que, segundo ela, estava sozinha e indefesa com todos aqueles monstros pela cidade. Hesitante, James aceita. Pela cidade, seguem os ataques das aberrações até que a dupla chega num boliche. Maria diz que vai esperar James do lado de fora, já que odeia boliche, e lá dentro encontramos Ed comendo uma pizza enquanto conversa com a garota do muro. Quando James se aproxima, novamente ela foge. O Ed diz que a garota se chamava Laura e que ela disse que estava bem sozinha, que um cara gordo como ele só iria atrapalhar. Lá fora, Maria, ofegante, diz que havia visto a garota, mas que ela foi mais rápida. Eles passam por um clube noturno chamado Heaven's Night até chegar no hospital Brookhaven, onde uma nova exploração começa. Não tarda até surgir um novo inimigo. Icônicas, as enfermeiras aparentam ter um corpo normal, apesar de toda a suja de sangue, uma movimentação bizonha, semelhantes a zumbis, e elas portam armas brancas como barras de ferro, que usam para nos expurgar. Ironicamente, o visual delas também é sexy e apelativo, e sua cara é coberta por um tipo de faixa. Descendo a lenha nas enviadas do diabo, chegamos num quarto do hospital onde Maria começa a se sentir mal e toma alguns comprimidos. Ela precisa descansar por um tempo, sendo assim, o James a deita na cama e segue dali sozinho atrás de Laura.
Na parte superior externa do hospital, James é surpreendido pelo Pirâmide mais uma vez, ele toma uma pancada do monstro e vai de encontro às grades, que caem com o impacto e James vai de arrasta para baixo. Ele recupera a consciência e acaba encontrando Laura. Ela diz que conheceu Mary no ano passado, enquanto ela estava internada. E James diz que aquilo só podia ser mentira, pois no ano anterior, Mary já havia partido. It was last year. You liar! Laura, De qualquer forma, ele fica surpreso por Laura estar bem naquele lugar, sem sequer um arranhão, e decide levá-la embora dali. Laura diz que só precisava pegar uma coisa muito importante, uma carta da Mary. Ela o leva até uma sala e diz que estava ali, mas ao entrar, fecha a porta, prendendo James ali dentro. Nesse momento, podemos ver criaturas se aproximando, suspensas no teto como se fossem peças no açougue. Laura? Okay, I guess I won't open it. I think I'll just leave you like this. Após muitos tiros, James as derrota e nesse momento ouvimos uma sirene enquanto a confusão toma conta de sua mente. De repente, ele se vê numa plataforma descendo até os níveis mais inferiores do hospital. Vagando com sua lanterna pelo ambiente totalmente escuro, reencontramos Maria, puta da vida por ter sido deixada pra trás. Ela faz aquele drama, diz que o James não liga pra ela, apesar dele, como sempre, ter aquele jeitão James, né? Sei lá, legal que você tá viva. Até dá pra entender um pouco ela, enfim. No elevador, eles ouvem uma macabra narração de um apresentador, como se fosse aqueles programas do SBT, onde o cara faz uma série de perguntas sobre Silent Hill, inclusive sobre os assassinatos dos irmãos Locane pelo Walter, perguntando qual era o nome do assassino, dando sempre 3 opções para cada resposta. O cara falando as tragédias mais terríveis e nojentas e a plateia de fundo lá... Bizarro. A dupla segue pelos corredores do hospital quando surge o Pirâmide no encalço deles. Correndo de volta até o elevador, James consegue entrar na porta antes dela se fechar, mas Maria não tem a mesma sorte e fica pra trás numa das cenas mais surpreendentes do game. Desolado e abatido, James se recompõe e de volta aos andares acima, ele vê Laura saindo do hospital e vai atrás dela. Lá fora, a cidade está tomada por uma escuridão anormal e mais hostil do que nunca, infestada de criaturas que surgem de todos os cantos. James reafirma sua determinação em encontrar Mary e Laura e assim enfrenta a escuridão, revisitando diversos cenários agora consumidos pelo breu, até que ele vai parar na prisão Toluca, onde logo na entrada observamos alguns quadros na parede, entre eles um do Pyramid Head, o executor da prisão nos tempos antigos, com suas vítimas ao fundo, claramente iguais às criaturas do teto do hospital. Avançando um pouco, o James encontra uma passagem aberta no chão que dava para um abismo, quando instintivamente ele decide pular, talvez para a morte. Lá embaixo, ele se vê no fundo de um poço com uma água rasa, e sendo impossível voltar, ele começa a analisar a parede, até detectar uma anomalia, abrindo uma passagem por ali com uma barra de ferro. Ele logo encontra outro buraco e mais uma vez se joga. Nas profundezas da prisão, onde o ar fica cada vez mais pesado, encontramos Ed. O maluco, como sempre, falando groselha, diz que matar uma pessoa não é grande coisa, é só atirar na cabeça dela e já era. O James olha para um corpo sentado na mesa ao lado dele e pergunta se o Ed havia matado ele. O Ed diz que sim, matou, mas que não teve culpa. O cara havia olhado estranho para ele. O James tenta explicar para ele o absurdo daquela constatação e o Ed só resmunga, diz que sempre deixou todo mundo zoar ele, até um tal de cachorro estúpido, segundo ele, e desconversa e vai embora em seguida. He was dead when I got here, honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie? O James segue pela prisão, passa por um corredor cheio de celas com criaturas dentro, imundície, terror, claustrofobia, até que pela terceira vez ele se joga nível abaixo. Ele passa por um necrotério cheio de corpos apodrecidos nas gavetas e em macas, tendo náuseas com o fedor do lugar. Ele pula pro nada pela quarta vez e depois pela quinta. Já nesse nível tão inimaginavelmente inferior, uma plataforma passa a descer ainda mais, deixando James, enfim, no final de tudo.
Uma porta se abre e, avançando um pouco, encontramos ninguém menos que Maria sentada dentro de uma cela. Sem acreditar no que seus olhos estavam vendo, o James questiona como era possível ela estar viva depois de ser trucidada daquela forma. A Maria age com uma estranha naturalidade e parece não entender do que ele estava falando. Sua postura na cadeira parece recatada e o jeito dela falar é doce e suave, contrastando com seu modo vulgar de antes. Em outras palavras, ela estava agindo igual a Mary. O James pergunta quem ela era e, como num passe de mágica, Maria volta. É impressionante a transformação dela, só com um olhar, uma mudança de expressão você percebe, olha ela aí, os gráficos desse jogo envelheceram bem demais. Ela diz ao James então que pode ser quem ele quiser que ela seja. See? I'm real. Ele pede que a Maria espere e volta a vagar pelo lugar que agora tinha um aspecto de escavação, como uma mina, apesar de algumas estruturas. Encontramos uma reportagem com algumas palavras borradas que relata a morte de um homem a facadas em sua residência. A matéria diz que o homem, Thomas, de 39 anos, tinha um histórico de alcoolismo e violência doméstica e levou múltiplos golpes de faca no pescoço entre as 23 horas e meia-noite e meia. Ouvimos gritos, e ao entrar numa sala, nos deparamos com Angela sendo atacada por um monstro cuja aparência é tão assustadora que as palavras falham em descrever. Um tipo de estrutura retangular contendo corpos em posição sexual na parte superior, tudo coberto e fundido a uma grotesca camada de pele pútrida. A visão do inferno. O lugar também era igualmente perturbador, com orifícios pelas paredes sendo penetrados por estruturas fálicas, uma imagem que passa um desconforto terrível. James rasga a criatura na bala sem dó até ela cair, então Angela levanta aos gritos e começa a chutar o monstro já derrotado. Ela começa a discutir com o James, dizendo que ele só estava sendo legal com ela para conseguir o que desejava, como todos fazem, questionando por que ele não dizia logo a verdade ou simplesmente forçava ela, como ele, entre aspas, sempre fazia. Ela acusa James de ter mentido sobre a morte de Mary. Ele provavelmente devia ter achado outra pessoa e a abandonou. You make me sick. Impactado com o que tinha acabado de presenciar, o James volta para a cela só para encontrar Maria ensanguentada na cama, morta mais uma vez. Seguindo, encontramos o Ed numa sala frigorífica contemplando outro corpo. Alterado como sempre, ele clama que fez o certo, que aquele cara sempre zoava ele e roubava sua bola, repetindo inúmeros insultos comuns a pessoas gordas, dos quais ele era vítima. Ele conclui então que magro, gordo, feio, bonito, nada disso importa se você tá morto e corpos não podem rir. De agora em diante, se alguém risse dele, ia levar bala. Simples assim. James o confronta e Ed, insano, diz que sabia que o James era igual a todos os outros, que devia estar rindo dele pelas costas desde que se conheceram, disparando sua arma. I'll kill you, James! Eles vão às vias de fato até que o Ed corre para a sala seguinte. O James acaba matando o Ed, porém fica extremamente abalado por ter tirado a vida de um ser humano. Ele começa a se questionar sobre tudo, se Mary teria realmente morrido há 3 anos atrás, até que, contra toda a lógica e física, sai pela porta daquele lugar que dá direto numa pequena doca. Ele sobe no barco e começa a remar pela vastidão do lago Toluca em meio a forte neblina, até chegar, enfim, no Hotel Lakeview. Ele reflete que o hotel parecia igual a como ele se lembrava quando esteve lá pela última vez, 3 anos atrás. Entramos então no hotel, que apesar dos monstros, se encontra em ótimo estado até mesmo na parte interna. Numa sala de piano encontramos Laura, que incrivelmente não foge nem pentelha o James. Ela enfim dá a ele a carta que tinha de Mary, mas pede que ele não conte nada a Rachel. Quem diabos é Rachel? Pergunta ele. E Laura diz que era a enfermeira que cuidava das duas no hospital. Na carta, Mary diz que pediria a Rachel para entregar o recado, pois quando Laura estivesse lendo aquilo, ela já teria partido e estaria num lugar lindo e pacífico, descansando. Ela lamenta não se despedir adequadamente da garotinha e pede que ela não pense mal de James pelo pouco que viu dele no hospital, pois apesar de ranzinza, ele era no fundo uma pessoa doce. Ela revela que se tivesse sobrevivido, pretendia adotar a Laura, pois a amava como se fosse sua própria filha. James começa a compreender então a ligação da Laura com toda aquela história. Ela diz que havia feito 8 anos há algumas semanas, sendo assim Mary não poderia ter morrido há 3 anos, já que a carta terminava parabenizando Laura por seu 8º aniversário. Laura diz que havia outra carta para ele, mas percebe que havia perdido, então sai correndo pelo hotel procurando por ela. Seguindo pelo hotel, James encontra uma fita cassete que reproduz na TV de uma suíte, e é quando a terrível verdade vem à tona.
Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. A primeira imagem que vemos é Mary naquele mesmo quarto em sua última visita à cidade, maravilhada com o lugar, claramente feliz de estar ali com seu marido. Ela pede que ele prometa que a levaria de volta pra lá assim que possível, quando vemos uma interferência no vídeo quando Mary começa a tossir. Então, vemos ela acamada já nos estágios avançados da doença. É quando podemos ver então o que o James se recusava a aceitar. Após dar um beijo na testa de sua esposa, ele, num ato derradeiro, começa a sufocá-la até a morte com um travesseiro. Enfim, se dando conta do que havia feito, James pranteia em silêncio na poltrona enquanto sussurra o nome de Mary. Laura entra no quarto perguntando se ele havia encontrado, e é quando James revela para a menina que Mary havia partido. Chateada, a Laura pergunta se ela tinha morrido por causa da doença, ao que o James responde com honestidade. Não, ele a havia matado. Laura começa a gritar, diz que o odeia, o chama de assassino, indo embora em seguida. Depois de alguns instantes, a TV começa a emitir o som da voz de Mary perguntando onde James estava, por que não ia vê-la, se era porque ele a odiava. James começa a se lembrar de como ele ficou furioso quando o médico disse que o quadro da Mary era irreversível e que não havia cura. O hotel começa a se deteriorar e é quando reencontramos Angela parada numa escada enquanto o fogo consome todo o lugar. Mama! Mama, I was looking for you. Now you're the only one left. Maybe then I can rest. Ela olha para James, mas enxerga sua mãe, feliz de finalmente tê-la encontrado. Ele recua e ela cai em si, percebendo que era uma ilusão. Ela agradece o James por tê-la salvo, mas diz que preferia ter morrido. Até a sua mãe dizia que ela merecia o que aconteceu. A verdade é que foi Angela quem matou o próprio pai a facadas depois de sofrer uma série de abusos dele e também de seu irmão, sendo a criatura, o Abstract Daddy, uma representação do seu trauma a atormentando, tal como as criaturas que perseguem o James, que aludem à sua sexualidade reprimida, uma vez que sexo era uma necessidade muito grande para ele, necessidade essa frustrada desde que sua vida sexual foi interrompida pela doença de Mary. James diz que não era verdade, Angela não mereceu o que havia acontecido, ao que ela pede que ele não a console. Ela o desafia então, perguntando se ele podia amá-la, cuidar dela, tirar dela toda a sua dor. Em resposta, o James apenas abaixa sua cabeça, como quem reconhece sua própria incapacidade diante de um problema sem solução, de um cenário tão desesperançoso. Ela pede que ele devolva a faca, mas James nega. Ela começa a subir os degraus lentamente, enquanto James reclama do calor que fazia ali, e Angela parece surpresa dele estar sentindo aquilo, dizendo que para ela, tudo era sempre assim, enquanto desaparece para sempre entre as chamas. O James segue para os confins do hotel, onde num grande salão encontra Maria amarrada de ponta cabeça, cercada por 2 executores. Eles a matam brutalmente, obrigando James a assistir sua morte pela terceira vez, ignorando suas súplicas para que não fizessem aquilo. James parece rendido no chão quando começa a compreender que ele havia criado o Pyramid Head para puni-lo por seus pecados, como fazia com os antigos prisioneiros, mas que agora esse tempo havia acabado. Ele se lembrava e era hora de pôr um fim naquilo tudo. Com muita força, James enfrenta os seus demônios, mas eles parecem sequer sentir, até que em determinado momento as 2 criaturas se suicidam com a própria espada ao mesmo tempo. Enquanto vaga por um longo corredor à procura da saída, James se lembra de um dos seus últimos diálogos com a Mary quando ele foi levar flores para ela no hospital. O humor da Mary parecia instável e abalado em meio a todo o sofrimento que a doença lhe causava, então ela distrata o James e o manda embora, dizendo que não merecia flores, que ela parecia um monstro e que logo morreria. De última hora ela se arrepende e pede que o seu marido não a deixasse sozinha. Please, James.
okay. Tell me I'm not going to die. Help me. Em meio à chuva fina que começa a cair, James sobe até uma plataforma de grades onde vê algo que parece ser Mary, mas quando ela começa a falar ele percebe que era apenas Maria de novo. Ele diz que não precisava mais dela e Maria, num ataque de fúria pela rejeição, começa a se transformar num monstro semelhante aos do teto do hospital, mas dessa vez ela flutuava pelo ar atrás dele em busca de vingança. Começa então a batalha final, o James corre da criatura enquanto dispara tiros e é atacado por um enxame de mariposas ou algo parecido com isso. Depois de derrotar Maria, James se vê no quarto de hospital com Mary, finalmente tendo a chance de se despedir da sua amada, a quem pede perdão, e assim perdoa a si mesmo também. Ele admite que não fez o que fez apenas para poupar a Mary do seu sofrimento, mas também para poupar a si mesmo, num ato egoísta. Ele queria sua vida de volta, uma vida de prazer, livre de toda dor e sofrimento, e parte dele odiava Mary por tê-lo privado disso. Please do something for me. Go on with your life. Mary entrega a James a sua última carta e pede que ele siga com a sua vida adiante, morrendo em seguida. Vemos então o cemitério da cidade enquanto a narração de Mary nos lê a carta do início do game, dessa vez completa. Em uma emocionante despedida, Mary declara o seu amor por James e lamenta ter descontado seu sofrimento nas pessoas que ela mais amava, especialmente nele. Ela o agradece por tê-la feito feliz durante os belos anos em que passaram juntos, e assim, vemos Laura indo embora de Silent Hill, seguida por James, que parte sem olhar para trás.